Tome assento, queridos irmãos. Abra a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro do profeta Sofonias. 36º livro do Antigo Testamento. Estamos aí nos encaminhando por fim. Após Sofonia, faltará apenas os 3 últimos profetas do Antigo Testamento e então concluiremos uma longa jornada de uma visão panorâmica do Antigo Testamento, livro por livro, e tem sido muito poderoso fazer esse panorama junto com a igreja, todas as terças-feiras, tem sido muito abençoador. Deixa eu pôr aqui o meu esboço. Sofonias capítulo 1. Os irmãos acharam, diz um sonoro amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios. Exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde a colina. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição,
dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche os olhos, deixa a sua Bíblia aberta no seu colo, no banco do lado. Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos a Tua misericórdia. Nós lemos, ó Deus, essas expressões tão sérias, tão profundas, e nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ser paciente para com as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Por Tua bondade e graça, suplicamos a Tua misericórdia. Como Abacuque, nós oramos também. Na Tua ira, lembra da misericórdia. Ser propício a nós, pecadores. Ó Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia deste mundo. Tem misericórdia daqueles que pecam, Senhor, deliberadamente e não se arrependem. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que vivem como se o Senhor não existisse. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Dá tempo, chama-os a arrependimento, dá a eles o dom do arrependimento, Senhor. Por Tua graça, fala conosco essa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, ao estudar o livro de Sofonias, nós trataremos de um assunto pouco falado, de um assunto até mesmo esquecido da igreja, pregadores. Nós vivemos numa época em que as igrejas, elas cantam músicas alegres e felizes, vitória para lá, vitória para cá, você vai vencer, você é a cabeça, não é a cauda, e aquela coisa toda. Alguns andaram se reformando aí, daí estão cantando umas coisinhas um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, a gente canta música sempre que de alguma maneira vai nos satisfazer, vai nos alegrar, e é bom de cantar. Poucos são os hinos que falam sobre depravação total, o pecado do homem. Poucos são os hinos que, quando a gente lê salmos, a gente vê que muitas notas ali, elas são baixas, porque são lamentos. Na igreja não está todo mundo feliz. Na igreja não está todo mundo alegre. Tem muita gente feliz e alegre, com certeza. Mas tem gente que está passando por crises. Tem gente que está passando por sofrimento. E cadê as canções que fazem os filhos de Deus, no meio das crises também, adorar o Senhor? E eu estou sendo brando.
E essa doutrina aqui que a Sofonias fala sobre a ira de Deus. Quantos grupos de louvor vocês verem cantando? Os nossos inários. Nós vamos falar hoje sobre uma doutrina bíblica. E a igreja, ela deve cantar doutrina. Aquilo que ela crê, aquilo que ela canta. Quando você já ouviu alguém cantar o verso de número 15? Rapidamente, Sofonias 1:15, nós lemos aqui. Essas expressões do tipo assim: aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Você já ouviu uma música assim? Eu ouvi uma vez, cheguei a me arrepiar, né? Veio uma grande multidão que ninguém podia renumerar. O cara fazendo assim, mas era bom. Povos, tribos, línguas e nações. Estava todo mundo lá. Coisa. Aqui tem uma veia acho que me ganho aí dando meia dúzia de livro reformado lá do Martin Lloyd Jones. Vão tirar a minha essência? Não. Pode mandar o Martin Lloyd Jones, eu amo ele. Aqui tem um penteca louco, rapaz. Louco por fogo, tá? Fogo. De Deus. De Deus. Mas então, meus irmãos, o que nós vamos falar desse profeta? O profeta Sofonias apresenta Jesus Cristo como o juiz supremo. Jesus é apresentado aqui como aquele que nós todo domingo confessamos no credo. Ressuscitou o terceiro dia. Virá uma segunda vez, não é? E há de julgar o quê? Os vivos e os mortos. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, diz que vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo, e juiz de vivos e de mortos. Sofonias, há outros profetas que falam sobre o dia da ira, esse dia do juízo de Deus, mas Sofonias de forma singular, única. Ninguém se iguala ao profeta Sofonias a tratar sobre este assunto, o dia do Senhor, um dia do acerto de contas. E nós, olhando para esse livro e olhando outras partes do Novo Testamento, nós detectamos que Sofonias apresenta Jesus como aquele que vai julgar as palavras frívolas dos nossos lábios, toda palavra, todo o pensamento do coração. Paulo diz que tudo aquilo que fizemos no corpo, quer sejam bom ou ruim, serão julgados por Jesus Cristo de Nazaré. O que mais? Título de introdução. Coloca esse slide aí. O dia do Senhor é um conceito bíblico importante que devemos levar a sério, pois ele nos diz para onde estão indo as coisas e como essas coisas terminarão. O dia do Senhor é uma doutrina bíblica, precisa ser cantada, precisa ser pregada, precisa na igreja que os compositores e os poetas produzam poesia e música sobre essa doutrina. No dia do Senhor, Deus enviará tribulações sobre a terra, Deus julgará as nações, salvará o seu povo Israel, e então estabelecerá o seu reino de retidão. Há um dia determinado em que Jesus há de romper as nuvens, Deus há de julgar o mundo e vai acabar essa palhaçada. Políticos, cidadãos comuns, religiosos, pastores, obreiros, membros de igreja. Há um dia determinado
por Deus, que é chamado na Bíblia de o dia do Senhor, um dia em que Ele vai vir e vai pedir contas do filho que Ele te deu, da filha que Ele te deu, como você criou, para quem você criou, da esposa que Ele te deu, do esposo que Ele te deu, do dinheiro que Ele te deu, e o que você fez, a inteligência que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, as milhões e milhões de oportunidades que Ele te deu, o tempo que Ele te deu. Deus vai pedir conta do tempo ocioso, inútil, que nós gastamos não para a glória dEle, mas para satisfação pecaminosa da nossa natureza. Deus há de pedir contas, há um dia de juízo. Eu tenho que me acalmar, eu tenho que me recompor, eu tenho bastante coisa para dizer. E a recém é os primeiros 5 minutos. Deus adverte o mundo de que o julgamento está a caminho e é imprudente não estar preparado. Eu poderia resumir aqui o livro de Sofonias. É um alerta. Nós lemos aqui a palavra atenção. Antigamente, nas Bíblias mais antigas, havia eis que te digo, né? Eis que te digo, diz o Senhor. Até os profetas andavam nesse caminho, eis que digo a vocês. Os profetas pentecostais eram bíblicos, só a Escritura. A palavra eis na Bíblia era atenção, cuidado. Sofonias pode ser resumido dessa maneira. Há um dia em que nós prestaremos conta de tal maneira que é imprudente não estar preparado para esse dia. É imprudente nós não tomarmos algumas medidas. É imprudente vivemos de forma descuidada, negligente, relaxada, mundana, paganizada. A grande pergunta é, capítulo 2, verso 3. Abra rapidamente o capítulo 2, verso 3. 2, 3. A grande pergunta é: porventura, lorgareis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Por acaso vocês podem ser poupados, na outra versão vai dizer? Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Será possível isso? Será que alguém consegue passar em branco? Ocultar-se desse dia? Você pode ocultar da mulher. Você pode ocultar os fletes, ninguém está vendo, a tua mulher não está vendo. Você pode mentir para o pastor, você pode reproduzir. É muito fácil ter a aparência de piedade. É só tu dizer as palavras certas, na hora certa e na presença das pessoas certas. Tu passa que é um piedoso, nossa, é um santo. Caiu do céu por descuido, é um anjo, uma anja. Mas tem alguém cujos olhos são chamas de fogo, que vê todas as coisas. Ele sabe o que você pensou, ele sabe o que você fez, ele sabe os caminhos que você está tomando. E ninguém naquele dia poderá escapar dos seus olhos penetrantes. O seu juízo será um juízo justo. Vamos ver rapidamente qual é o tema do livro de Sofonias. A repetição frequente da frase dia do Senhor
sugere imediatamente que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento, de juízo, de condenação. Mas como acontece ou acontecia com quase todos os demais profetas, ele também tem uma mensagem de restauração, de esperança. Já se disse alguém que a profecia de Sofonias é peculiarmente estéril, sem vida, sem flor, sem frutos, sem nenhuma das belezas naturais, nada senão um mundo queimando por um forte vento abrasador. Se é assim, qual é o motivo, qual o propósito? Vejam as condições descritas. Os homens vivendo no luxo, negando a intervenção divina, vivendo como se Deus não existisse. A cidade que não obedeceu à voz do Senhor, que não aceitou a correção, não confiou em Deus, não se aproximou de Deus. Os homens e a cidade materializados, egoístas, luxuosos, os regentes, príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, todos se corromperam. A situação toda pode ser expressa numa palavra: caos. Jerusalém estava um caos, o mundo estava um caos. Sofonias profetiza no capítulo 1 para os judeus, no capítulo 2 para as nações. Não é apenas um juízo que vai vir através de Babilônia. Sofonias está vendo um juízo sobre todo o mundo. Sim, sobre Jerusalém, sim, sobre a Síria, Babilônia, sobre todos os povos que daqui a pouquinho nós vamos ver aqui. Mas ele está vendo que tanto os judeus como os ímpios serão julgados. 2 Pedro diz que o juízo começa pela casa do Senhor. E ele apresenta primeiro o juízo à nação de Israel. O dia vem primeiramente para os cristãos. Os primeiros a serem julgados, segundo o apóstolo São Pedro, o juízo começa pela casa de Deus. O pastor fulano caiu, descobriram, estava saindo com uma prostituta. É Deus julgando e limpando a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai começar a bater alguns medalhões nesse país. Não fique escandalizado, porque a Bíblia diz que o juízo começa pelo lado de dentro. E Sofonias não vai longe disso. Ele começa profetizando o dia em que Deus vai encontrar Jerusalém. A Jerusalém será cercada, os babilônicos chegarão e destruirão o povo de Deus. Você pode ter nome de crente, você pode ser batizado numa igreja de crente, mas se o seu coração não é de crente, o que resta para ti é o juízo eterno. Mas tem uma boa notícia para você. Você pode se arrepender e viver como um cristão autêntico, só cheio do Espírito Santo, mude os seus caminhos e volte-se para o Senhor. Esse juízo aqui de Israel poderia ser evitado se eles lamentassem. Quando Jonas profetizou contra Nínive, Nínive se arrependeu. Só uma coisa pode barrar a ira de Deus sobre a tua cabeça e sobre a minha cabeça. Só uma coisa pode barrar o juízo de Deus sobre a minha casa e sobre a sua casa. Um coração quebrantado, arrependimento e confissão, mudança de vida, endireitar os caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém ama como Ele. O que mais? Qual é então a história do dia do Senhor? Eu estou falando sobre o tema recém. É a história de um caos consumado. É a história de uma desordem, de condições más, destruição, até que a cidade apareça ante os olhos do profeta assombrado como uma paisagem sombria, sem nenhuma vegetação, foi varrida por um vento abrasador. Um dia em que Deus ia destruir de vez a nação pecadora. Um comentarista moderno disse que é perfeitamente evidente que o último capítulo, o capítulo 3, não foi escrito por Sofonias, porque há um contraste muito grande do capítulo 1 e o capítulo 2, onde temos um juízo terrível, devastador, irrevogável, e o capítulo 3, onde nós apresentamos uma restauração, uma mudança brusca. Ninguém pode imaginar, declara ele, que o mesmo homem tivesse escrito ambos.
Tudo isso é resultado de uma cegueira espiritual desse tal expositor. Pois o último quadro é o de Jeová entronizado, reinando, o quadro de uma nova ordem. Capítulo 3 nos apresenta um novo quadro, um novo cenário ali, destruição e desgraça. Capítulo 3, cântico em vez de tristeza, serviço altruísta em vez de egoísmo, que está sendo denunciado no capítulo 1 e o capítulo 2. Solidariedade em vez de dispersão. Esta é a intenção do juízo. O próprio contraste mostra a unidade da autoria do livro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito linda nesse contraste entre o capítulo 1 e 2 e o capítulo 3, de reversão. Isso é muito próprio em Deus. Isso é muito próprio em Deus. Quando Deus age, Ele reverte mesmo as situações. É só olhar para Jesus de Nazaré. A sexta-feira da paixão, Ele está lá, morto, sepultado. Mas Deus, Ele, quando age, Ele faz uma inversão das coisas, Ele faz uma mudança brusca e radical. Quando Deus age, quando Deus realiza essas coisas, é próprio dEle reverter de forma gloriosa e contrastante as situações. Ainda que você esteja morto, viverá, disse Jesus. Ainda que Lázaro morreu, eu sou a ressurreição e a vida. Você pode estar num cadáver essa noite. Você pode estar da pior forma. O Deus de Sofonias está aqui. Ele reverte as coisas. Podemos resumir o tema da seguinte maneira. Pode mudar o slide. Resumiremos o tema da seguinte maneira: a noite do juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida da manhã da restauração do primeiro e da conversão dos últimos. Esse é o resumo do livro de Sofonias. Esse é o tema principal. Uma noite de juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida de uma manhã da restauração do primeiro e da conversão dos últimos. Que coisa gloriosa. Eu olho para Sofonias e esse juízo, e esse caos e vida, morte e vida, e não tem como eu não linkar ao meu Salvador. Não tem como eu ver juízo e condenação em Cristo morrendo, e Ele ressuscitando, justificando a nós pecadores, vencendo a morte, a desgraça e a tragédia. Autor, diferente de Amós, que era um boiadeiro, diferente de outros profetas, Sofonias, vocês não sabiam disso, a maioria não sabia disso, era filho de rei, profeta com pedigree religioso, alto escalão. O problema não é ser rico, o problema não é o dinheiro. Paulo diz que o problema é o amor ao dinheiro. E às vezes os pobres são mais apegados ao dinheiro do que ricos. Seu desejo de possuir e ter é muito grande e eles às vezes são mais avarentos do que muitos ricos. O problema não é dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E amar o dinheiro não significa apenas ter dinheiro, é amar. Tem gente que não tem, mas nós, escravo dele. Então, Sofonias traça a sua descendência até o bisavô Ezequias, o rei Ezequias, de Judá. Ele era de uma descendência nobre, profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá. Preste bem atenção. Entre a ascensão da profecia de Isaías e Miqueias, e também de Naum, até os dias de Sofonias e o seu contemporâneo, Jeremias, Sofonias profetizou junto com Jeremias, houve um período de 50 anos durante o qual reinou o ímpio rei Manassés. 50 anos, o templo foi fechado, o culto foi proibido,
Manassés trouxe imagens de Baal, Milcom, Acera, dos demônios cananeus, e fez os judeus se curvarem diante do diabo. Eu sou deixou de ser adorado, deixou de ser temido, a lei deixou de ser pregada, a palavra parou de ser anunciada. Durante 50 anos. E é por isso que nós vemos Jerusalém agora num caos total. Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Adore o dinheiro e você vai virar um escravo do trabalho. Adore o sexo e você virá um adúltero, um promíscuo. Adore, seja lá o que for, você vai tomar forma daquele Deus. É por isso que a igreja é uma igreja santa, viva e pura, porque o Deus é vivo, santo e puro. Por que que a igreja é uma comunidade amorosa? Porque Deus é amor. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Nós refletimos aquilo que adoramos. 50 anos abandonaram a Yahvé, adoraram a imagens criadas pelos homens e se tornaram sem vidas. Quebraram a lei de Deus por 50 anos. O que mais? Pode passar. Durante esse tempo, o profético estava adormecido. Reviveu no reino de Josias. 2 Crônicas é o pano de fundo do profeta Sofonias, capítulo 34 e 35. 2 Crônicas e também Reis. Vocês podem ler esses livros. Eu acho interessante que eu estou trazendo toda terça isso. Os livros de Crônicas e Reis como pano de fundo dos profetas, porque às vezes as pessoas leem e estão meio divorciadas, não entendem o que está acontecendo. Conteúdo da profecia. Conteúdo do livro pode ser dividido em 3 partes. Número 1, primeira parte. Aproxima-se a invasão de Nabucodonosor, símbolo da grande dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 1. Segunda parte, segundo bloco, divisão, conteúdo do livro. As nações vizinhas serão castigadas, Sofonias 2. Em terceiro e último lugar, Jerusalém repreendida, sua restauração futura, capítulo 3. Ok? Vamos ver agora de forma pormenor, rapidamente, algumas questões aqui, que não tem como nós passarmos e fazermos algumas aplicações e ir embora. Número 1. Aproxima-se a invasão de Nabucodonosor, símbolo da grande ira do dia do Senhor, Sofonias 1. Note o conteúdo do capítulo 1. Em primeiro lugar, um juízo impetuoso e destrutivo é anunciado, verso 1 e 3. Acompanhem novamente comigo. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves dos céus e o peixe do mar, e as ofensas com os ímpios. Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador, mas olha o que diz o verso 3, as ofensas com os ímpios, as ofensas com os ofensores. Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Onde é que o cara tira isso? Não sei de onde o pessoal tira essas coisas. Deus vai julgar, e quando é tanto a impiedade, tantas ofensas, Deus tem nojo de adúlteros. Deus tem nojo. Ele só não fulminou porque Ele é paciente. Sabe por que você não somos destruídos? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Só por isso. É graça, é bondade de Deus. Não existe nada em nós que nos faz merecer o amor de Deus. O que mais? Segundo lugar, uma profecia de destruição da idolatria, verso 4 ao 6, olha o que diz aí. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos, os seus sacerdotes, exterminarei os que sobre o terraço adoram o exército dos céus. Aqui adoravam o sol, a lua, as estrelas. Aqui havia esoterismo,
búzios, zodíacos e diabo a quatro. Em vez de adorar o Criador, eu começo a adorar a criatura. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Tanto os apóstatas, aqueles que abandonam o caminho do Senhor, que abandonam o caminho do Evangelho, que abandonam o caminho da igreja, como aqueles que nem perguntam ao Senhor, serão destruídos, serão punidos. O que mais? O castigo vindouro de Judá, exposto sob a figura de um sacrifício, as vítimas representadas, o povo, e os convivas representados, invasores caldeus, verso 7. Verso 12 e 13 diz algo muito interessante: o juízo cairá sobre todas as classes. Olha o que diz o verso 8, o verso 9, 10 e 11. O juízo cairá sobre todas as classes, regentes, seus filhos, os servos que saqueiam o povo, os negociantes, os que vivem no luxo, os que vivem em indiferença. Vamos ver rapidamente isso aí. Verso 9 até o verso de número 13. Olha que coisa. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Ó, surrupiando, hein? Vai lá, vai limpar a estantezinha, tirando o pó. E, opa, foi a bijuteria para a bolsa. Opa. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Ah, mas o pastor não viu. Deus viu. Cheio de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes, em uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde a colina. Lamentem moradores das cidades baixas, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém como lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem ao seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinha, mas não beberão vinho nelas. Comerciantes ricos. Uma descrição do dia de Jeová é dita que o dia do Senhor é um dia de vingança. Eis que está perto o grande dia, diz o Senhor. O dia do Senhor está perto e vem chegando. É um dia de vingança, um dia de juízo, um dia de condenação. Isso é dito no capítulo 1. O que é dito no capítulo 2? As nações vizinhas também serão castigadas. Capítulo 2, verso 1 e 2, olha o que diz aí. Reúnam-se e concentram-se, ó nação, sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá com a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Do verso 4 ao verso de número 7, ameaças contra os filisteus. Do verso 8 ao verso 11 do capítulo 2, ameaças contra Moabe e contra Amon. Do verso 12 até o verso de número 15, ameaças contra o Egito, contra a Etiópia e contra a Síria. Uma exortação aos justos que preservem a brandura e a justiça para serem guardados nesse dia. Há um chamado a arrependimento e é reforçado para as nações vizinhas, no capítulo 2, do 4 ao 15. Sofonias vê o juízo não apenas do povo de Deus, mas de todas as nações. Especialmente aqui, a Assíria, por estar se envaidecendo, especialmente verso 12 em diante, também vocês, etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão rebanhos de todo tipo de animais, nos capitéis colunas se alojarão.
Verso 15, esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Sim, era vaidosa, grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, que destruiu o reino do norte, será destruída por Babilônia. Eu sou a única, dizia consigo mesma, cheia de si, arrogante, prepotente. Não é assim as nações? Os povos não olham para o povo de Deus e dizem: esse é um povinho, isso é uma ralézinha. Eles buscam a Deus porque eles são fracos psicologicamente. Ele tem algum problema, ele teme a Deus porque ele tem algum problema. Não é assim que o mundo olha. O mundo olhava para Jerusalém por ser abatida e debochava e ria, estavam envaidecidos, se achavam melhores. Deus se identifica com o seu povo e Deus pune aqueles que debocham do seu povo. Lembra quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor se revela a Paulo, a Paulo, que era chamado Saulo de Tarso, diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Sim. Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas Cristo e a igreja, eles estão unidos de tal maneira que aquele que toca no povo de Deus, toca no próprio Deus. Nínive, a capital da Síria, escravizou os judeus, matou centenas de judeus, destruiu Israel, estava envaidecida, dominou todas as cidades na volta, estava soberba, achando que jamais seria abalada. Deus olha assim: olha, eu me identifico com o meu povo, vocês não serão ilesos também, eu punirei vocês, eu castigarei vocês. Lembra que Deus falou para Abraão? Lembra quando Deus chamou Abraão e disse: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu abençoarei quem abençoarem vocês, mas eu amaldiçoarei. Nínive, Babilônia, Assíria, todo mundo contra o povo de Deus. Que nessa época é os judeus, agora não é judeus. Parem com essa coisa, está dando guerra em Jerusalém, vamos orar por Jerusalém para que haja paz. Isso era no Antigo Testamento. Vocês têm que orar pelos judeus, mas têm que orar pelos palestinos, porque agora em Jesus não há mais judeus, nem grego, nem romano, nem gentil, nem nada. Nós somos o povo de Deus. Ei, vou orar para que tenha uma bênção especial. Não tem bênção especial você está orando pelos judeus. Não tem, meus irmãos. Tem. O povo de Deus agora é igreja. Parar com essa... Israel é o relógio do mundo. Vamos restituir a lei então. Vamos voltar todo para o Antigo Testamento. Rasgar o Novo Testamento então. É isso? É isso que nós vamos fazer? Vamos voltar para o judaísmo, é isso? A igreja é constituída de judeus e gentios. É uma nova comunidade na presença de Deus. E acabou. Você deve orar pelos judeus, sim, mas deve orar pelos palestinos, pelos africanos, deve orar por todas as pessoas. Capítulo 3, última parte do livro, do verso 8 ao 20, há uma promessa de restauração. O julgamento das nações nos últimos dias será seguido de sua conversão e da instituição da adoração universal, geral de Deus. Que lindo isso aqui. Capítulo 3, verso 8 e o verso 9. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Que coisa. Eu amo esse texto aqui. Esse texto me remete para o dia de Pentecoste também. Uma linguagem nova,
uma nova linguagem, não apenas Israel, mas todos os povos receberão. Lembra que veio uma língua e eles começaram a falar vários idiomas das nações, porque o evangelho agora não está mais restrito apenas aos judeus, mas toda tribo, língua e nação. No ministério e na vida de Jesus, inaugurou-se o reino de Deus. Que coisa gloriosa. Jeová purificará Israel daqueles que descansaram no orgulho presunçoso, nos privilégios do seu pacto. Ele vai purificar. Jeová retirará sua mão castigadora de Israel, abençoará um remanescente, castigará os inimigos de Israel e habitará no meio da nação restaurada e glorificada. Tudo isso ele fez e iniciou quando Cristo veio. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de terminar, antes de fazer algumas aplicações, falando sobre o advento de uma linguagem pura, do verso 9. A bonança depois da tormenta. 3 vezes o profeta fala de restaurar, de um restante a ser salvo. 2, 13, 2, 7, 3, do 12 ao 13. 2 vezes do seu regresso do cativeiro, 2, 7, 3, 20. Com a adoção no país de uma linguagem pura, verso 9 que a gente acabou de ler. Isto é, um sistema correto de pensar e falar a respeito de Deus. Sofonias está dizendo, depois do castigo e do juízo, depois que eu restaurar o povo de Deus, darei uma linguagem pura a eles. O verso de número 9 diz isso. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Isto é, Deus dará um sistema correto deles pensarem e falar a respeito de Deus. E qual o sistema é esse? O sistema de Jesus de Nazaré, a obra, o ensinamento. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo inteiro com Ele. Ele é o renovo de Jessé, Ele é a raiz de Davi. Nele todas as profecias e todas as promessas, temos nele o sim de Deus. A linguagem é o veículo, é a expressão da verdade. Através de Jesus, a revelação que ele traz de Deus, todos os homens aprenderão o conhecimento e o temor do Senhor. E o vaticínio de um dia por vir, quando uma revelação completa e perfeita de Deus seria outorgada ao homem, referente ao Evangelho de Cristo, resultando que convertidos dentre de todas as nações seriam trazidos a Deus, alegres com júbilos cânticos de redenção, ressoando por toda a terra os louvores do povo de Deus. Que coisa gloriosa. Gostaria de apenas dar 4 aplicações práticas, só vou mencionar e quero orar com vocês. Ao estudar essa profecia de Sofonias de forma ampla e geral, algumas coisas nos saltam aos nossos olhos e ficam implícitas. Número 1, Deus julga seu povo quando este desobedece deliberadamente. Deus não toma o inocente por culpado e não toma o culpado por inocente. Sofonias diz, há um dia de ira em que vocês serão punidos pelo pecado de vocês. Deus julga o seu povo quando este desobedece deliberadamente. Eu assumo essa tribuna, debaixo da autoridade do Espírito, para dizer para você, não brinque com o pecado. Não brinque com o erro, com a mentira. Não fleteia com o erro, não fleteia. Isso vai acabar muito mal. Deus julga. Hoje, nesse evangelho light, nesse evangelho aguado em que nós vivemos, que não vai dar nada a calça floreada, Sofonias nos vem nos ensinar. Há um dia, sim, em que Deus pega os impenitentes, aqueles que não se arrependem, e Ele julga, e Ele castiga, sim, o seu povo. Não, mas eu sou crente, eu estou em Jesus. Segunda aplicação. Deus julga todos aqueles que perseguem o seu povo, a igreja.
No capítulo 2 temos vários povos que se levantaram contra o povo de Deus, foram punidos. Hoje nós estamos vivendo uma perseguição no Oriente Médio, no Sudão, Paquistão, Coreia do Norte. Coreia do Norte, se não me falha a memória, é o número 1 em perseguição da igreja. É isso, né, irmão João Ramon? A Coreia do Norte é o número 1 em perseguição da igreja. Mas há um dia em que Deus há de pegar todos os homens, todos os algozes dos filhos de Deus. Igrejas estão sendo queimadas. Mulheres de pastores estupradas, pastores mortos por amor ao Evangelho. Mas há um dia em que o justo juiz há de punir todos aqueles que se levantaram contra o conhecimento de Deus, contra a verdade, contra a igreja, contra a Bíblia Sagrada. Deus julga todos aqueles que perseguem o seu povo, a igreja. Terceira aplicação prática. A palavra de Deus é verdadeira e se cumprirá em seu devido tempo. Alguém deve ter pensado, Sofonias está louco. Nós estamos 50 anos adorando a imagem de escultura, nunca caiu um braço de ninguém. Sofonias é um idiota. Sofonias é bobo. E ele está profetizando. Jeremias também está profetizando. Arrependam-se, muda de vida. E o povo está pecando e não cai. Diz o Jair Pires, o pecado não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus. O pecado não dói, vocês sabem, vocês que têm acima de 30. 50 anos na imoralidade sexual, na idolatria, e nada acontecia. Mas teve um dia que em volta de Jerusalém, centenas de cavalos começaram a galope, a trofejar. Os tamborins começaram a tocar da guerra. E eles ficaram 3 anos e meio cercados. Jerusalém ficou cercada pela Babilônia, sem comer, sem beber. Uma mulher assou o seu próprio filho. A fome era terrível. Como uma mulher assou o seu próprio filho para que com ela e a sua amiga comessem o seu próprio bebê. Tamanha foi a escassez no período que Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. Fome, guerra, exílio, morte. Deus diz que ia varrer aquele lugar e ele varreu. E quando eles começaram a vir a marcha, eles começaram a pensar, Sofonias estava certo, Jeremias estava certo, Naum estava certo, Abacuque estava certo, pois Isaías diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir, e ela não voltará atrás, não voltará vazia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Terceira aplicação prática, a palavra de Deus é verdadeira e há de se cumprir no devido tempo. Pode demorar, mas ela vai se cumprir. Demorou anos para que a profecia se cumprisse. E Jerusalém foi levado cativo 70 anos, porque Deus vela pela sua palavra. Pode passar o tempo, pode não ser da forma como você pensa, mas vai acontecer da maneira e da forma que Deus determinou. Vale a pena confiar na palavra de Deus. Vale a pena confiar na palavra de Deus. Riram de Noé, pregador da verdade, 120 anos pregou, de norte a sul, da sua região, dizendo, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio. E eles não creram, até que o Senhor mandou Noé entrar na arca e os seus animais, e começou a cair pingos, e aquela multidão começou a bater na arca, abra-nos a porta, e o Senhor fechou a arca do lado de fora. Há 2000 anos, pastores que nem eu, igrejas que nem você, está dizendo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. O diabo diz que não, o mundo diz que não, perseguidores diz que não, muitos não estão crendo, mas muito em breve Ele vai romper. Aquele que prometeu e cumpriu a primeira vez, e Ele veio. Aquele que prometeu a segunda vinda, Ele está vindo, e muitos vão ficar desesperados, porque não correram a Ele no tempo devido. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor está vindo. Quarto e última aplicação. Deus adverte o mundo de que o julgamento está a caminho e é imprudente não estar preparado. Eu gostaria de perguntar, como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu casamento?
Como é que é a tua vida espiritual, tua vida devocional? Como é que está? Você está preparado? Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Você está preparado? Lembra do profeta Amós? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara. Diante desse dia que virá, veio sobre Jerusalém as nações, e preste bem atenção, a destruição de Jerusalém, a vinda de Nabucodonosor sobre Jerusalém, a vinda de Deus sobre as nações, é apenas uma sombra do que será o grande e terrível dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. A grande pergunta é: como você está? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer eu vou dizer para ti como é que será esse dia. Eu vou dizer para você como será esse dia, sem petulância. Jesus diz que o dia do Senhor será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, vendiam e davam-se em casamento. Era um dia normal. Um dia normal. Um dia normal, que nem hoje. As pessoas vão estar vivendo a vida e não estarão pensando, e Ele vai vir. Pergunta essa noite, baseado no que nós estudamos em Sofonias: como você tem vivido? Porque tem gurizada aqui no WhatsApp que parece que o Senhor não está vindo. Eles falam coisas, curtem coisas, parece que estão tão desapercebidos, estão tão distantes. Martinho Lutero, vocês já ouviram falar sobre isso? Ele diz que nós devemos viver de tal maneira como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e virá amanhã. É assim que você tem vivido a tua vida? Moços, as moças aqui da igreja, é assim que vocês têm vivido a vida? Vocês estão esperando para amanhã? Aos jovens, os moços, é assim que você tem vivido? Aos homens aqui da igreja, aos homens, amanhã o Senhor vai pedir conta da forma que você é pai, marido. Como é que você tem vivido? As esposas que estão aqui, você tem vivido dessa maneira, à luz da eternidade? Amanhã o Senhor vai te pedir conta. Você é uma mulher submissa, obediente, você é murmuradora, rixosa, fala mal do marido, fala mal dos filhos, pragueja tudo, nada está bom, ingrata. Aos filhos que aqui estão, são obedientes aos pais? Como é que nós estamos vivendo? Porque tem ateus teóricos que não acreditam em Deus, e também na prática, e tem ateus na prática. Eles teoricamente acreditam em Deus, mas na prática vivem como se Deus não existisse. Nós precisamos falar mais sobre Sofonias. Um dia em que Deus há de pegar todas as impiedades e há de pisar. E Jesus é um cordeiro, mas Ele também é um leão. Vamos orar ao Senhor. E se você achou que eu queria te causar uma impressão de pavor, você acertou. É isso mesmo. Eu não quero sentir sensações. Eu sou um ser formado de corpo e alma e espírito. É inteligência e emoção. Eu também sirvo a Deus com as minhas emoções. Não é errado. Aos noivos, aos namorados aqui, tua relação é santa diante de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso. Não brinque com o pecado. Não brinque com o erro. Assim que acabar essa série, nós vamos estudar, versículo por versículo, a Epístola de Tiago, sobre a vida prática da vida cristã. Amém? Ore por isso. Ore por isso já. Assim que nós terminarmos o Antigo Testamento, nós vamos falar sobre o Novo, mas nós vamos dar uma pausa. Nós vamos estudar Tiago, versículo por versículo. Como viver a vida cristã. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser interceder por alguém,
você pode fazê-lo. Onde é que está o teu filho? Onde é que está tua filha? Onde está teu pai? Onde é que está tua mãe? Esse dia está vindo, meus irmãos. E eu não estou brincando. E eu não estou nem aí que você não está dando bola para isso. Eu sou chamado para Deus para te alertar. E um dia, tu vai ser indesculpável diante de Deus. Mas ninguém nunca me falou. Falou sim. Tinha um cara barbudo na Assembleia de Deus, lá bem louco, pregando. E ele falou para ti: desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará. Oremos ao Senhor. Pai santo e eterno, há um dia, Senhor, que nos chama à seriedade e à responsabilidade em que tu há de trazer à luz tudo que está oculto e escondido. Tu há de trazer à luz, Senhor, todo o pensamento, todo o sentimento, todas as motivações, as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. E o Senhor há de julgar aquilo que fazemos. O Senhor há de realizar todas as obras humanas. O Senhor há de julgar, Senhor, não apenas as nossas ações, mas as motivações do nosso coração. Do Senhor, se há em nós alguma coisa que nos faz indigno pelo sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, ó Senhor, pelos méritos de Jesus, ó Deus, venha sobre esse menino, sobre esta menina, venha sobre esse homem, sobre esta mulher, venha sobre esta família essa noite, Senhor. Se há alguma indignidade em nós, se há alguma impureza em nós, se há alguma coisa que macula, Senhor, e que mancha, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante do Senhor, limpa essa noite, Senhor, limpa essa noite, pois tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Que tu perdoe o teu povo, que tu perdoe teus filhos essa noite. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos essa noite, os fracos, os débeis, ó Deus, eu te peço a tua graça sobre as nossas fraquezas e limitações, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, celebrar, e que o fraco para dizer: diga o fraco, sou forte na força do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a confiar na tua obra e no teu sacrifício, Senhor. E a orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Estamos